Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2019 e eu queria gravar mais um vídeo aí para ajudar a você que tem pensado, que está para tomar uma decisão com relação a abandonar essas mega igrejas, essas igrejas grandes que tem pervertido o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem transformado a graça de Deus em libertinagem. E hoje eu queria trazer dois assuntos ainda, em continuidade do vídeo que eu havia feito sobre o diabo da Universal, e eu queria falar sobre a questão dos maus olhos. E eu queria trazer dois textos bíblicos de referência para essa questão dos maus olhos que é tão falado dentro da instituição universal. E eu queria trazer aos olhos do que as Escrituras falam sobre a questão dos maus olhos, né? Então, primeiro, eu queria que você que é membro da IURD, você que é membro da Mundial, você que é membro de igrejas que são semelhantes à igreja, à instituição universal, Plenitude, Mundial, igrejas que seguem uma mesma linha doutrinária, que falam a mesma linguagem, né? Eu queria dizer para você o seguinte: eu cresci praticamente dentro da Igreja Universal, embora com o pé dentro e vivendo a minha vida do lado de fora, fazendo as coisas que eu queria fazer, mas eu cresci dentro da Universal, cheguei com 11 anos de idade e fiquei até pouco mais de 1 ano e 7 meses atrás. E eu me converti a Cristo de verdade. Por que eu falo que me converti a Cristo de verdade? Porque eu entendi a graça de Deus e o amor dele para comigo. E quando eu entendi essa graça e o que ele havia feito por mim naquela cruz, eu sendo um miserável pecador, ali eu me dei conta de que nada que eu fizesse pudesse me fazer exigir ou cobrar de Deus qualquer coisa que não o seu perdão e misericórdia pelos meus pecados. Então eu passei ainda dentro da instituição universal, eu procurei conhecer a Deus, e aí, pela falta de estudo da palavra, de exposição da palavra, eu comecei a buscar na palavra de Deus, na Bíblia, e busquei ouvir pregadores reformados que pregam o Evangelho sem adicionar nada, porque o Evangelho ele é suficiente para nos trazer à mente, trazer os feitos de Cristo, os feitos de Deus, para que nós tenhamos a esperança tão somente nele, no Cristo da cruz. E ali, e com a exposição dessa palavra, vem o convencimento do Espírito Santo através da exposição da palavra. Consequentemente, você é levado a abandonar o pecado. Por quê? Porque uma vez que chegou a palavra de Deus e ao convencimento do Espírito Santo, a gente já não consegue mais ser escravo do pecado. Então é uma questão opcional. Eu conheço o Evangelho, vejo o Espírito Santo me incomodando quanto ao meu pecado, agora eu vou seguir uma vida que seja uma vida diante de Deus, não perfeita, porque aqui nessa terra nós nunca seremos perfeitos, mas buscar essa perfeição, buscar essa separação, né, do que antes nós vivíamos. Então antes eu era um depravado pecador, vivia na mentira, na promiscuidade, então eu não quero mais essa vida, porque eu conheci o amor e a graça de Deus em
em amor ao que Ele fez comigo, em obediência, em fé naquilo que Ele fez por mim, eu vou procurar viver uma vida reta, santa, separada. Separada do pecado, não de pessoas, porque nós, quando nos convertemos, nós temos que dar um bom testemunho e fazer chegar as pessoas à luz de Cristo, a graça e o amor de Deus, porque senão, para que nós iríamos viver uma vida com Deus, se não para ser referência e luz e vida para os outros, né? O próprio Senhor Jesus, ele nos convida, ele nos chama a ser o sal e a luz do mundo. O sal, porque aonde chega traz sabor, e a luz justamente para incomodar as trevas e principalmente para que essa luz na vida daquele que não conhece a Cristo, essa luz incomode o pecado dela e ela se sinta constrangida a ponto de querer abandonar o pecado para viver a vida com Cristo em obediência e se submeter à palavra dele. Então eu disse que no vídeo anterior eu estava falando sobre a questão do diabo que se manifesta na Universal, e muitas vezes ele fala praticamente ali aquele encontro, aquela reunião, aquele período inteiro, muitas vezes para convencer ali os membros, né, com relação à ação e a ação do diabo na vida daqueles que não obedecem a Deus, né? O obedecer aqui está muito relacionado a propósitos e ofertas de valores. Por quê? Porque você não pode, segundo o ensino da Universal, você não tem fé quando você não manifesta a fé através de dinheiro, de recursos. Por quê? Porque a fé sem a expressão dela, ou seja, a expressão aqui dinheiro, porque segundo a Universal, né, o dinheiro expressa o sangue. Então ali quando você manifesta o sangue em obediência, em oferta, é que você realmente entendeu, e ali você vai anular a ação do diabo na sua vida. Então, por incrível que pareça, esse diabo que você consegue anular com dinheiro, ele só funciona nessas igrejas que vendem o evangelho, porque se dinheiro anulasse a ação do diabo, os ricos certamente não perderiam as suas riquezas, os ricos certamente não teriam os casamentos destruídos, porque o que eles mais têm é dinheiro. Então eu vou colocar uma oferta, vou oferecer isso a Deus e automaticamente eu vou anular ali a ação do diabo. Então, para você ver que esse evangelho que se prega dentro da instituição universal e dentro dessas outras que nasceram dela, que nasceram em rebeldia, tá? Porque nenhuma nasceu com a ação do Espírito Santo ou direcionada pelo Espírito Santo, mas nasceram em rebeldia por um não concordar com o outro, assim como a Universal nasceu de rebeldia do Edir Macedo, a não se submeter ali o seu cunhado, até então a época, mas ali nasceu a revolta que ele tanto prega, e essa revolta foi tanta que ele até se revoltou contra Deus e contra a graça de Deus. Então você só tem fé na Universal se você participa dos propósitos, se você está sempre demonstrando ali, através da obediência àqueles propósitos, para se libertar do diabo, para vencer o diabo, tá? Vencer o diabo, porque a fé ela não vem na obediência à palavra, de se submeter e se sujeitar ao senhorio do Senhor Jesus, mas em manifestar a fé através de ofertas e de propósitos absurdos. E então você vence o diabo da Universal. Esse diabo da Universal, ele é muito fraquinho, porque com dinheiro você consegue vencer ele. Como eu falei no vídeo anterior, a questão do diabo, eu acredito na ação do diabo limitada, nessa ação limitada, porque ele não tem o poder, e se tiver o poder, ele é um poder limitado, porque ele se submete e se sujeita ao Senhor Jesus. Na realidade, todo mundo, todo o planeta
se sujeita à autoridade, ao nome do Senhor Jesus, até por conta daquilo que Ele fez por nós, né? Então, esse diabo que é vendido na Universal, ele mais serve para amedrontar as pessoas, para tirar delas recursos materiais, financeiros, e com isso a instituição ela vai investindo em coisas que não agregam na vida de ninguém, né? Mas enriquece assim os seus líderes. Prova disso é a vida de ostentação da liderança na vida de bispos e de alguns pastores, tá? Porque uma grande maioria dos pastores da Universal vive na miséria. Parece que não, mas é. Mas alguns privilegiados, porque arrecadam mais do que outros, porque de certa forma exploram mais as pessoas do que outros, esses vivem sim uma vida de rei, regalada aí, e enquanto isso o povo lá embaixo sofre. E o pior, o povo sofre com medo de não estar usando ou não estar tendo fé para vencer esse diabo que é tão vendido nos cultos não, nas reuniões da instituição universal. Então esse diabo aí eu acho ele muito tendencioso, e ao meu ver até um diabo que fala bastante a verdade, né? Para você que tem um tempo de Igreja Universal, você vai se lembrar num período que a Igreja Universal ela começou a brigar com Valdomiro Santiago, o líder aí da Igreja Mundial. Você vai se lembrar que foi uma guerra de farpas aí. A Record fez algumas reportagens mostrando as fazendas do Valdomiro, mostrando aquilo que o Valdomiro gastava o dinheiro do povo comprando fazendas lá pro lado do Mato Grosso. Você lembra disso daí? Se você não lembra, é só jogar aí no YouTube que você vai ver. E aí o que acontece? Nesse período dessa briga de ego, de poder, os cultos da Universal, principalmente os cultos de libertação, se colocava uma pessoa manifestada ali, e o diabo, como sempre, né, manifestava ali, né, com aquela força, com aquele ódio, aquela raiva, e falava isso, o diabo falando que ele não gostava dali Igreja Universal, porque ali Deus estava, mas que lá na Mundial Deus não estava. Curioso, né? Esse diabo ele é bem tendencioso e bem verdadeiro, né? Porque, olha, Deus está aqui, mas Deus não está lá. E com isso, o povo embaixo se inflamava. E para que isso? Para que é feito isso? Primeiro, porque quando você vê um teatro desse, e eu digo teatro sem nenhum constrangimento e sem nenhum peso na consciência, e com todo o temor diante de Deus, porque quando você traz o diabo para falar que ele atua na vida do outro lá, que ele que domina os pensamentos, que ele que está à frente da Igreja Mundial, no ego seu, no ego nosso, como eu estava dentro da instituição nesse período, eu pensava comigo, estou no lugar certo, ou seja, eu estou onde Deus está, eu estou aonde Deus está. Então havia não nesse momento, mas quando foi para eu sair da Universal, havia um conflito. Eu falava, meu Deus, será que eu estou tendo maus olhos? Será que isso que eu estou vendo não é o diabo? Ou seja, o diabo era tão impregnado na minha mente que até quando o Espírito Santo estava me mostrando, me alertando, me abrindo os olhos para a graça, para o amor dele, e te confesso que eu rejeitei e neguei durante um período. Então eu entendo para você que está aí dentro ainda, que não tomou a decisão de sair porque está tendo esse conflito, eu falo para você, para mim não foi fácil não. Eu relutei um ano, porque eu estava lutando
com o próprio Deus. Eu falava, Deus, eu pedia a Deus, Deus me mostra, e aí Deus me mostrava, e eu relutava, e eu ignorava aquilo que Deus estava me mostrando. Então, eu entendo o que você está passando, eu entendo que não é fácil tomar a decisão de sair daí, porque com tudo que você viveu, vivenciou, visualizou, e aconteceu na sua vida dentro dessa instituição. Então, só que a gente tem que ter a consciência e o discernimento dentro das Escrituras de que o Evangelho não se resume, de que isso que é feito, do que é falado dentro da instituição universal, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus veio trazer através disso aqui. Ele veio trazer vida, ele veio trazer esperança, e a vida e a esperança que ele veio trazer não tem nada a ver com o tempo que a gente está vivendo, com esse tempo presente. Foi por isso que as pessoas, naquela ocasião, crucificaram, porque as pessoas esperavam um rei que fosse libertar ela da tirania de Roma, da escravidão, de tudo que estava acontecendo com o povo, com a opressão, com os com os valores das coisas à época. Então eles achavam o seguinte: não, quando esse rei voltar, ele vai dissipar todo esse povo que nos oprime e a gente vai reverenciar ele. E aí Jesus vem com um discurso que não tem nada a ver com isso. Jesus vem com um discurso de que o reino, ou seja, a vida do porvir, não se resumia naquilo. E então Jesus veio na contramão daquilo que o povo esperava. E a verdade é que se Jesus voltasse nos dias atuais, muito evangélico, ou se não a grande maioria, inclusive eu, se eu tivesse ainda nessa mentalidade que eu tinha de 4 anos atrás, de 3 anos, quase 4 anos atrás, certamente eu iria ser um que iria crucificar novamente o Senhor Jesus. Mas ali eu entendi o que Jesus estava falando, eu entendi o reino que Jesus estava apresentando e o porquê que Jesus veio. Ou seja, Jesus ele veio para resgatar o homem e religar aquilo que foi quebrado pela entrada do pecado. Então Jesus ele veio para trazer, primeiro, a redenção, ou seja, ele veio para ser o elo nosso para com Deus na pessoa do Cristo da cruz. Então nós nos sujeitamos, nós cremos no sacrifício da cruz para encontrar em Cristo o perdão dos nossos pecados, para que nós tenhamos a nossa vida novamente ligada com Deus. Nós não vamos mais ser escravos do pecado, porém somos pecadores, mas nós não somos mais escravos do pecado. Com isso, aquilo que a gente precisa fazer é se submeter em obediência à palavra de Deus e cumprir com o que ele fala aqui. Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Não desejar o mal para o nosso próximo, ajudar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos difamam, aqueles que nos prejudicaram. A gente precisa amar eles. Por quê? Porque eles hoje são escravos do pecado, que antes nós éramos, mas hoje, pela graça que nos alcançou, nós não somos mais escravos do pecado. Então nós precisamos dar o bom testemunho daquilo que o Senhor Jesus trouxe, de amar ao nosso próximo como nós amamos a Ele. Como vamos mostrar que nós amamos a Ele se a gente não consegue amar o nosso próximo? Se a gente tem raiva, se a gente tem ódio, se a gente não estende a mão, se a gente não quer ajudar, então fica difícil a gente compreender o reino de Deus, o evangelho que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. Eu até anotei aqui uma coisa, que a lei em Cristo ganhou um novo significado. A lei em Cristo ganhou um novo significado, porque Jesus ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir. E Jesus ele trouxe um ensinamento não diferente, mas com uma linguagem do que realmente deveria ser a nossa vida, a nossa conduta, a nossa posição. Então, com relação a essa questão que é tão falado dos maus olhos, não pense você que os maus olhos é sobre o que esses lobos da Universal falam, esses lobos devoradores, esses lobos perversos. Eles falam sobre, não fica olhando com maus olhos por isso ou por aquilo.
Os maus olhos que Cristo estava se referindo aqui não tem nada a ver com os maus olhos que é ensinado aí. E aqui o Senhor Jesus diz o seguinte, no Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças. Inclusive, de novo, eu vou recomendar, leiam esse Sermão das Bem-aventuranças. Ele começa em Mateus, deixa eu ver aqui, Sermão da Montanha, Mateus 5. A partir de Mateus 5:1, leia tudo que o Senhor Jesus fala nesse monte, que você vai perceber que só com o que Jesus fala aqui no Sermão da Montanha, você vai perceber que a instituição e tudo que a Universal ensina não tem nada a ver com isso daqui. Ou seja, aqui Jesus enfatiza a gente obedecer o Pai ou a Deus em amor, ou seja, dar a nossa vida em amor. E aí o que você aprende aí é a se revoltar, ou seja, você tem que ser revoltado com tudo. E Jesus está falando, não, olha, eu vim para trazer vida, e essa vida, ela implica em renúncia, ela implica em perdoar, ela implica em amar quem me persegue, quem me prejudica. Eu sou obrigado, dentro do que o Senhor Jesus veio trazer, e trazer um novo significado para a lei, tem muito a ver com amor. Então a gente precisa amar, e a gente não cumpre com esse mandamento do amor. E aí na Universal ensina o quê? Que a gente tem que ser revoltado, que tudo é diabo, que a gente tem que ir para o altar, que a nossa vida tem que estar no altar. Aí a pergunta que eu faço que altar é esse que não muda a vida de um povo que está há tanto tempo fazendo uma série de coisas? Que altar é esse que a pessoa já está aí há anos fazendo fogueiras santas, fazendo o sacrifício dela a cada 6 meses, já está aí há anos, e nunca acontece nada na vida dela, ou o que acontece é porque é graça de Deus em um dado momento da vida, mas ela não consegue ver a riqueza que é tão pregada nesse lugar. E aí quando a pessoa vai questionar ao pastor ou ao bispo, a culpa sempre é da pessoa, porque não fez o perfeito sacrifício. Já falei também que você nunca vai conseguir fazer o perfeito sacrifício. Então, fica bem complicado você conseguir alcançar a excelência que a IURD, a Instituição Universal, ela tanto prega. Você não vai conseguir, porque é impossível. Então, esse diabo que é vendido e esses maus olhos, eu vou ter que falar em um próximo vídeo, porque eu já estou estourando o tempo aqui, mas eu vou dar continuidade daqui, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui e dou continuidade no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima aqui.